A palavra paz é comum em várias línguas. Falamos sobre tratados ou tempos de paz, que é a ausência de guerra. Na Bíblia, a palavra paz pode se referir à ausência de conflito, mas também indica a presença de algo melhor no seu lugar. No Antigo Testamento, paz em hebraico é shalom. No Novo Testamento, em grego, é eirene. O significado de shalom é completo ou inteiro. A palavra pode se referir a uma pedra perfeita, sem rachaduras, ou a uma muralha de pedra sem fendas ou tijolos faltando. Shalom fala sobre algo complexo, com muitas partes, que está num estado de plenitude e integridade. Jó diz que suas tendas estão em Shalom, porque contou o rebanho e nenhum animal faltava. Por isso, Shalom pode se referir a bem-estar, como quando Davi visitou os irmãos na guerra e perguntou sobre o Shalom deles. A ideia é que a vida é complexa e muda o tempo todo em relacionamentos e situações. E quando as coisas estão desalinhadas ou faltando, o Shalom acaba. A vida não é completa, precisa ser restaurada. Essa é a definição de Shalom quando usado como verbo. Trazer Shalom significa completar ou restaurar. Salomão traz Shalom ao templo quando ele o termina. Ou se seu animal danifica a plantação do vizinho, você traz Shalom reembolsando o que ele perdeu. Você pega o incompleto e restaura. Isso vale para relacionamentos. No livro de Provérbios, reconciliar e fazer as pazes é trazer Shalom. E quando rivais fazem Shalom na Bíblia, não significa apenas que param de brigar. Significa que agora trabalham juntos, para o bem comum. O estado de Shalom é o que os reis de Israel deveriam cultivar, mas era raro acontecer. Então o profeta Isaías aguardava um rei, um príncipe de Shalom. Seu reino teria Shalom sem fim, o tempo em que Deus faria uma aliança de Shalom com o seu povo e consertaria tudo que estava errado e destruído. Por isso o Novo Testamento diz que o nascimento de Jesus era a chegada de eirene. Essa é a palavra grega para paz. Jesus veio oferecer a sua paz. Ele disse a seus seguidores: "A minha paz dou a vocês." Os apóstolos disseram que Jesus fez as pazes entre o ser humano perdido e Deus quando morreu e ressuscitou. A ideia é que ele restaurou a relação destruída entre os seres humanos e seu Criador. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso eirene. Ele foi o ser humano completo que eu fui criado para ser. Mas eu falhei. Agora, ele me dá a sua vida de presente. Por isso, os seguidores de Jesus são chamados para criar a paz. Paulo instruiu as igrejas a manter unidade pelo vínculo da paz, o que requer humildade, paciência e tolerância em amor. Ser um povo de paz significa participar da vida de Jesus que reconciliou todas as coisas nos céus e na terra, restaurando a paz por meio de sua morte e ressurreição. A paz dá trabalho, porque não é só ausência de conflito. Paz verdadeira exige pegar o que está quebrado e restaurar, seja na nossa vida, nossos relacionamentos ou no mundo. E esse é o conceito bíblico de paz. Se você ouviu falar de Jesus, deve conhecer um de seus ensinamentos chamado a regra de ouro. Faça aos outros o que você quer que façam a você. E isso, na verdade, é uma versão de outra coisa que Jesus disse, que o significado da vida é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Isso é muito bonito, mas o que exatamente ele quis dizer com amar? É uma palavra pouco clara em português, porque você pode amar a sua mãe e pode amar pizza. E se a palavra amar significa a mesma coisa nos dois casos, sua mãe vai ficar bem chateada. Então, o que Jesus quis dizer? Bom, esta frase, ame ao próximo, é uma citação das escrituras hebraicas em que a palavra para amor é ahvá. No entanto, a língua que Jesus falava no dia a dia era uma língua prima do hebraico chamada aramaico, na qual a palavra para amor é rahmá. Mas aí, ao transmitirem seus ensinamentos, os seguidores de Jesus os traduziram para o grego, usando a palavra ágape. Veja que fascinante. Os primeiros seguidores de Jesus que escreveram os livros do Novo Testamento em grego não aprenderam o significado de ágape pesquisando em dicionários. Eles olharam para os ensinamentos e a história de Jesus para redefinirem o conceito de amor.
Uma vez, perguntaram a Jesus sobre o mandamento mais importante nas escrituras judaicas e ele citou primeiro a antiga oração na Torá conhecida como Shema. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Amar a Deus é a coisa mais importante. Mas Jesus prosseguiu dizendo que outro mandamento da Torá também era o mais importante. Amar o próximo como a si mesmo. Então qual é o mais importante? Amar a Deus ou amar o próximo? A resposta de Jesus é sim. Perguntar significa que não entendeu o que ele disse. Para Jesus são dois lados da mesma moeda. Seu amor a Deus será expresso por seu amor por pessoas, e vice-versa. São inseparáveis. Para Jesus, o amor ágape não é só um sentimento por outra pessoa, como quando você está apaixonado. Para ele, amor é ação. É uma escolha para buscar o bem-estar de outra pessoa. Jesus ensinou que o amor por Deus e pelos outros significa buscar o bem-estar de pessoas sem esperar nada em troca, especialmente daquelas em situações difíceis, que não podem retribuir ainda que quisessem. De acordo com Jesus, esse tipo de amor generoso reflete a essência de Deus. E ele vai além. Jesus disse que o nível máximo do amor verdadeiro é tratar bem pessoas que você não suporta. Você deve amar e fazer o bem ao seu inimigo sem esperar nada dele. Segundo Jesus, esse amor para com o inimigo imita o caráter do próprio Deus. Mas não comentaríamos sobre Jesus hoje se ele tivesse apenas falado coisas como ame o seu inimigo. Ele realmente viveu isso. Jesus sempre ajudava e servia as pessoas ao seu redor de forma prática e real. E sempre buscava os pobres e desamparados, os que não podiam retribuir. Ele mostrou amor pelos esquecidos, por pessoas marginalizadas. E quando Jesus finalmente chegou a Jerusalém, se tornou inimigo dos líderes do povo. Ele os acusou de hipocrisia e corrupção. Mas em vez de atacar os inimigos para derrotá-los, ele permitiu que o matassem. Jesus morreu em razão do egoísmo e corrupção de seus inimigos, porque os amava. Depois da manhã da Páscoa, Jesus e seus seguidores afirmaram que foi o poder do amor de Deus pelo mundo que foi revelado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, Deus mostrou seu próprio ágape por nós assim. Quando ainda éramos pecadores, o Messias morreu por nós. Ou nas palavras do apóstolo João, o próprio ágape de Deus foi revelado quando ele enviou seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para João, isso leva à conclusão. Amados, se é assim que Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Então, a fé cristã envolve a confiança de que no centro do universo há um ser que transborda de amor pelo seu mundo. O que significa que o propósito da existência humana é receber esse amor que veio a nós em Jesus e entregá-lo aos outros, criando um ecossistema de amor focado em se doar. E esse é o significado do amor ágape no Novo Testamento. Vamos supor que você quer descrever a expectativa de um futuro melhor. Você pode ficar agitado, animado ou inseguro. A maioria conhece a experiência, que chamamos de esperança. Um estado de expectativa saudável para os seres humanos. E é um conceito muito importante na Bíblia. Existem palavras para esperança nas antigas línguas bíblicas, todas fascinantes. No Antigo Testamento há duas palavras hebraicas para esperança. A primeira é Yahal, que significa esperar. Na história da Arca de Noé, até as águas baixarem, Noé teve que ir a Yahal por semanas. Outra palavra hebraica é kavá, que também é esperar. Ela tem relação com a palavra kav, que significa cordão. Quando puxa um cave com força, você produz um estado de tensão até soltar. Isso é kavá, a sensação de tensão e expectativa para que alguma coisa aconteça. O profeta Isaías apresenta Deus como um agricultor que planta vinhas e kavá por uvas boas. E o profeta Miqueias fala de agricultores que kavá e yahal para que o orvalho da manhã regue a terra. No hebraico bíblico, esperança tem a ver com espera ou expectativa. Mas esperar pelo quê? No período dos profetas de Israel, enquanto a nação se autodestruía, Isaías disse: Hoje o Senhor está escondendo seu rosto de Israel. Então, irei cavar por ele.
A esperança que Isaías tinha em dias difíceis era a esperança no próprio Deus. Você encontra essa esperança por todo o livro dos Salmos, onde essas palavras aparecem mais de 40 vezes. Em quase todos os casos, as pessoas esperam por Deus. Como no Salmo 130, onde o poeta clama: Eu cavá pelo Senhor. Que Israel yarrau no Senhor, porque Ele é leal e vai redimir Israel de seus pecados. A esperança bíblica se baseia numa pessoa. Isso é diferente de otimismo. Otimismo é escolher ver em qualquer situação como as circunstâncias podem resultar da melhor forma. Mas a esperança bíblica não olha as circunstâncias. Na Bíblia, quem tem esperança reconhece não ter evidências que as coisas vão melhorar, mas tem esperança mesmo assim. Como o profeta Oséias, que viveu um tempo difícil, quando Israel era oprimido por impérios inimigos. Ele escolheu a esperança ao dizer que Deus transformaria o vale de desgraça em porta de esperança. Como quando Israel saiu da terra do Egito. Deus surpreendeu seu povo com redenção nos dias do Êxodo e ele poderia fazer outra vez. Então, a fidelidade de Deus no passado motiva a esperança para o futuro. Você olha para frente olhando para trás, confiando somente no caráter de Deus. Como diz o poeta do Salmo 39, Agora, Senhor, por quem mais posso cavar? Tu és minha Yahau. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus cultivaram um hábito de esperança parecido. Eles acreditavam que a vida, morte e ressurreição de Jesus era a resposta de Deus à escravidão, ao mal e à morte. O túmulo vazio abriu uma nova porta de esperança. E usaram a palavra grega eupis para descrever essa expectativa. O apóstolo Pedro disse que a ressurreição de Jesus abriu uma esperança viva de que as pessoas podem renascer como seres humanos novos e diferentes. Mais de uma vez, o apóstolo Paulo disse: As boas novas de Jesus anunciam o eupis da glória. Em ambos os casos, esse eupis é baseado numa pessoa, o Jesus ressurreto que venceu a morte. E a esperança não era só para os seres humanos. Os apóstolos acreditavam que a ressurreição de Jesus era uma amostra do que Deus tinha planejado para todo o universo. Nas palavras de Paulo, é uma esperança de que a criação será liberta da escravidão, da corrupção, quando os filhos de Deus forem glorificados. A esperança cristã é ousada, pois acredita que a humanidade e o universo serão resgatados do mal e da morte. Para alguns, isso é loucura. E talvez seja. Mas a esperança bíblica não é otimismo baseado em chances. É uma escolha de esperar que Deus proporcione um futuro tão surpreendente quanto um homem crucificado ressuscitando dos mortos. A esperança cristã olha para trás, para o Jesus ressurreto, para então olhar para frente. E então nós esperamos. E isso é o que as palavras bíblicas para a esperança significam. Estar de bom humor é muito legal. Na maioria das línguas existem palavras que descrevem como é estar feliz, animado e alegre. O mesmo vale para a Bíblia. No hebraico bíblico existem palavras como simha, sasson ou gil. O Novo Testamento grego traz kará, eufrosiné ou agaliase. Cada palavra tem uma nuance única, mas todas se referem ao sentimento de alegria e felicidade. O que faz com que elas sejam interessantes é entender o que traz felicidade e perceber como a alegria é um tema que permeia toda a história da Bíblia. Começando com fontes de alegria. Na primeira página da Bíblia, Deus diz que o mundo é muito bom. Então é natural que as pessoas fiquem alegres com coisas boas, como uma criação de rebanhos ou uma colheita farta. O Salmo 104 diz que um bom vinho é um presente de Deus para alegrar o coração. Alguns encontram alegria no casamento ou nos filhos. Um provérbio hebraico compara sentir um bom perfume com a alegria que um amigo traz ao coração. Mas a história humana não é só alegria. Segundo a Bíblia, vivemos num mundo corrompido pelo nosso egoísmo, marcado por morte e perda. Então, a fé bíblica traz sua perspectiva sobre a alegria. É uma atitude que o povo de Deus adota. Não porque tudo vai bem, mas pela esperança no amor e promessa de Deus. Então, quando os israelitas sofriam como escravos no Egito, Deus escolheu Moisés para conduzi-los à liberdade. E a primeira coisa que fizeram foi cantar de alegria. Apesar de estarem no deserto, vulneráveis e longe da terra prometida, eles se alegraram mesmo assim. Poetas bíblicos que vieram depois lembraram dessa história e de como o Senhor fez com que seu povo partisse com alegria, seus escolhidos com gritos de alegria.
Essa alegria no deserto foi um momento decisivo e um jeito de dizer que a alegria do povo de Deus não é determinada pelas lutas, mas pelo destino futuro. O tema aparece de novo quando Israel sofre com a opressão de impérios estrangeiros. O profeta Isaías esperava que Deus levantasse um novo libertador como Moisés. Quando os resgatados pelo Senhor voltarão a Sião com júbilo e alegria eterna coroando suas cabeças, a felicidade e a alegria se apossarão deles. Enquanto os israelitas esperavam, escolheram se alegrar em sua futura redenção. Por isso que o nascimento de Jesus foi anunciado como boas novas que trazem grande alegria. A história conta que Jesus se alegrou e deu graças a Deus seu Pai quando começou a anunciar o reino de Deus. Ele ensinou os discípulos a terem a mesma alegria no deserto, dizendo: quando os rejeitarem ou perseguirem por serem meus seguidores, alegrem-se, fiquem felizes, pois é grande sua recompensa nos céus. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus ordenou que seus seguidores fossem anunciar a boa notícia de que ele era o Rei ressurreto do mundo. Fazendo isso, as primeiras comunidades cristãs ficaram conhecidas pela sua alegria, mesmo sendo perseguidas. Como o apóstolo Paulo, que mesmo estando em uma prisão romana, podia dizer que escolheu a alegria, ainda que fosse executado. Ele chamou isso de alegria da fé ou alegria no Senhor. Ele acreditava que era um dom do Espírito de Deus, um sinal da presença de Jesus, trazendo esperança em meio às dificuldades. E quando você acredita que o amor de Jesus venceu a morte, a alegria se torna razoável nas circunstâncias mais sombrias. Isso não quer dizer que você ignora ou abafa a tristeza. Não é saudável nem necessário. Paulo expressava tristeza pela saudade de entes queridos, pela perda de amigos ou da sua liberdade. Ele dizia estar entristecido, mas ainda assim alegre. Ao reconhecer a dor, ele fez a escolha de confiar em Jesus e que a perda não seria a palavra final. Isso é bem diferente de um conselho como: levante a cabeça. A alegria cristã é uma profunda decisão de fé e esperança no poder da vida e do amor de Jesus. E é disso que se trata a alegria bíblica.